Olá! Hoje a gente vai dar uma olhada numa ferramenta do Google que tem uma promessa e tanto: mudar completamente o jeito que a gente pesquisa e aprende. É, basicamente, um assistente pessoal de inteligência artificial. Sabe aquela situação que é super comum? A pessoa começa um projeto novo, seja para a faculdade ou para o trabalho, e em minutos a tela do computador vira um verdadeiro caos. São dezenas de abas abertas, PDFs, links de vídeos, é informação demais vindo de todo lado. Agora, e se desse para pegar toda essa bagunça e transformar em conhecimento organizado, claro, fácil de usar? Pois é, exatamente essa a ideia por trás do Notebook LM. É uma solução que foi pensada para ajudar a gente a lidar com todas essas fontes de informação de um jeito inteligente. Tá, mas uma entender o que faz essa ferramenta ser tão diferente. O ponto principal, o mais importante mesmo, é que o Notebook LM funciona de um jeito totalmente diferente da maioria das inteligências artificiais que a gente conhece. E olha, a diferença aqui é da água para o vinho. Uma IA geral, como um ChatGPT ou um Gemini, vai buscar respostas na internet inteira. Com isso, sempre existe o risco de uma alucinação, ou seja, da IA inventar um fato. Já o Notebook LM, não. Ele se torna um especialista focado apenas nos materiais que a pessoa coloca lá dentro. Isso significa que as respostas são todas baseadas naqueles documentos, o que diminui drasticamente o risco de erros. E a variedade de fontes que dá para usar é bem impressionante. O sistema aceita de tudo um pouco: PDFs, documentos de texto, arquivos do Google Drive, links de sites, a transcrição de vídeos do YouTube e até arquivos de áudio, como uma aula gravada. Vira uma central de conhecimento pessoal mesmo. E por falar em central de conhecimento, a capacidade é bem generosa. Hoje, dá para criar um notebook, que é como se fosse um projeto, com até 50 fontes diferentes. Para a maioria dos trabalhos de pesquisa, isso é mais do que suficiente para montar uma base de conhecimento bem completa. E isso tudo nos leva a uma verdadeira mudança na forma de pesquisar. Sabe aquela ideia antiga de primeiro juntar todo o material para só depois começar a analisar? Bom, essa não é mais a única maneira. O fluxo de trabalho agora pode ser o contrário. Ao invés de fazer uma busca manual gigantesca, a pessoa pode só descrever o tópico que interessa. A partir daí, a própria IA sugere fontes de qualidade, como artigos e vídeos importantes. Aí é só selecionar o que parece melhor e, literalmente, começar a conversar. E é aqui que a mágica acontece. A gente sai daquela leitura passiva, sabe? E entra num diálogo de verdade com os documentos. Dá para fazer perguntas, testar ideias e tirar conclusões de um jeito que muda completamente a experiência de estudo. Para a gente ter uma ideia, vamos pegar um exemplo real. Essa frase aí foi tirada de uma tese de robótica de quase 300 páginas. É um texto bem denso, acadêmico e, vamos combinar, bem difícil de entender de primeira. Exato! Como é que a gente faz para decifrar uma coisa tão técnica? Essa é uma barreira bem comum em várias áreas do conhecimento, né? E essa é a resposta da IA quando pedimos para ela explicar aquele conceito para uma criança de 5 anos. É um momento de uau! A ferramenta pega algo super complexo e transforma em uma coisa incrivelmente simples e fácil de entender. É aqui que a gente vê o poder real dela para o aprendizado. Mas só simplificar não adianta, né? Para um trabalho sério, a gente precisa de confiança, precisa ter como verificar as informações. E é aí que entra uma das funções mais importantes da ferramenta. O sistema é bem simples e muito eficaz. A IA gera a resposta e ao lado de cada trecho aparece um númerozinho. É uma citação. Clicou nesse número, pronto. A ferramenta te leva direto para a parte exata do documento original de onde aquela informação saiu. Acabou a adivinhação. É um recurso essencial para garantir a seriedade da pesquisa. E a personalização não para por aí. Para cada projeto, dá para dar instruções para a IA dizendo como ela deve se comportar, qual tom usar, basicamente transformando ela numa parceira de trabalho feita sob medida. Imagina só, ter a IA agindo como um gerente de produtos super exigente, ou como um professor que adora usar analogias para explicar coisas difíceis, ou quem sabe como um crítico que só foca em achar falhas nos argumentos. E o melhor é que dá até para criar uma persona do zero, totalmente customizada para a necessidade do momento. Ok, então depois de pesquisar, conversar com os documentos e tirar um monte de ideias, o passo final é transformar tudo isso em algo concreto, algo que a gente possa usar. E o Notebook LM pode criar automaticamente vários tipos de materiais a partir das fontes. Ele consegue gerar guias de estudo, listas de perguntas e respostas, resumos executivos, linhas do tempo e até, olha que legal, um podcast simulado com vozes de IA discutindo os pontos principais dos documentos. O mapa mental, por exemplo, não é só uma imagem estática. É uma ferramenta de exploração de verdade.
Cada conceito no mapa pode ser clicado para abrir uma explicação mais detalhada com as citações que levam de volta aos textos originais. É um jeito muito visual e dinâmico de navegar por todo o conhecimento que foi construído. Bom, então, qual é a grande lição de tudo isso? O que essa ferramenta muda na prática? A mudança é profunda, ela altera nossa relação com a informação. A gente deixa de ser só um consumidor passivo de conteúdo e se torna alguém que conversa ativamente com a sua própria biblioteca, alguém que faz perguntas, que explora, que constrói o conhecimento de um jeito muito mais interativo. Isso nos leva a uma reflexão final, né? Com uma ferramenta tão poderosa assim que consegue organizar o caos e simplificar o que é complexo, as possibilidades são quase infinitas. A pergunta deixa de ser como aprender e passa a ser simplesmente o que a gente vai escolher aprender agora.